E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória das mulheres na luta para conquistar o direito ao voto aqui no Brasil. Desde a Idade Antiga, participar da vida política estava associada ao exercício da cidadania e por muitos anos as mulheres não tinham o direito de participar da vida política. A escritora, educadora e poetisa Nísia Floresta publicou em 1832 o artigo Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Nesse artigo, a Nísia nos diz que as mulheres estão submetidas em um ciclo vicioso. A gente não tem instrução, e se a gente não tem instrução, a gente não pode participar da vida política. E sem participar da vida política, a gente continua sem instrução. Em 1889, com o golpe da República, o Brasil teria sido o primeiro país do mundo a aprovar o voto feminino. Ao convocar a Assembleia Constituinte, de acordo com o consultor jurídico do Estado de São Paulo, 31 constituintes eram a favor da emenda para aprovar o sufrágio feminino, mas a emenda foi rejeitada. Em 1910, a baiana Leolinda Daltro formou o Partido Republicano Feminino, o PRF. Uma das propostas desse partido era a igualdade de direitos jurídicos e políticos para as mulheres. Mas esse partido não podia receber votos, porque era formado exclusivamente por mulheres. Durante o ano de 1919, Leolinda lutou muito para que o senador de Salvador aprovasse um projeto de lei que garantisse o sufrágio feminino. O projeto foi para a primeira fase da votação, mas nunca chegou a ir à segunda fase, e é justamente a segunda fase que é necessária para converter o projeto em lei. Em 1922, a bióloga Berta Lutz fundou a organização Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E essa organização tinha um forte aliado no Senado. O senador Juvenal Lamartine era um dos apoiadores pela luta do sufrágio feminino. As militantes dessa organização lançavam candidaturas, escreviam na imprensa, representavam o Brasil no exterior, elas entravam em aviões e jogavam panfletos fazendo propaganda pelo voto feminino. Em 1927, o Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado brasileiro a autorizar o voto feminino. E quem autorizou o sufrágio foi o Juvenal Lamartine. Um ano antes da autorização do sufrágio feminino, Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a conseguir o alistamento eleitoral do país. Ela conseguiu o requerimento porque ela invocou o artigo 17 da Lei Eleitoral do Rio Grande do Norte, o qual falava que qualquer pessoa podia votar sem distinção de sexo. E também no Rio Grande do Norte, Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita da América Latina. Ela foi prefeita da cidade de Lages. Outro nome importante pela luta do sufrágio feminino aqui no Brasil foi a mineira Mieta Santiago. Ela tinha ido para a Europa para estudar e quando ela fez 20 anos, ela retornou para o Brasil e depois ela percebeu que o veto do sufrágio feminino contradizia o artigo 70 da Constituição de 1891. E por meio desse argumento, ela conseguiu o alistamento eleitoral. E ela chegou até votar em si mesma numa vaga para deputada federal. E finalmente, em 1932, Getúlio Vargas transformou em realidade o sufrágio feminino aqui no Brasil.
Nos primeiros anos, o voto feminino era facultativo, apenas com a Constituição de 1934 que o voto feminino passou a ser obrigatório. O falecido escritor e jornalista brasileiro Gilberto de Mensain tinha um conceito muito interessante, que é o conceito de cidadania de papel. E ele fala que alguns direitos estão garantidos apenas na Constituição. No dia a dia, no nosso cotidiano, eles não são realizados. Como, por exemplo, a igualdade salarial entre gêneros ocupando o mesmo cargo é um direito constitucional. Mas a gente sabe muito bem que, na realidade, algumas mulheres recebem menos que homens ocupando o mesmo cargo, porque elas são consideradas incapacitadas. Dizem até que o cargo não é compatível com o de uma mulher. Mulheres não conseguem emprego em várias áreas porque dizem que nos requisitos tem que ser homem, que mulher não dá conta de fazer aquele determinado serviço. Então, o movimento feminista conseguiu sim muitos direitos, mas ainda tem muita luta pela frente. O Brasil, infelizmente, é uma sociedade marcada pelo patriarcado e pelo machismo. Estar numa situação de quase igualdade de gênero não é viver uma situação que realmente tem igualdade de gênero. O quase não é o lá. E nós mulheres ainda temos muitos direitos para conquistar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e até sexta-feira com mais um vídeo de filosofia.